Cordiais saudações, meu nome é Fernando, eu sou professor de História e Geografia da Rede Municipal de São Vicente, portanto ligado a essa mesma Secretaria de Educação. E vamos continuar falando sobre Roma, sobre patrícios e plebeus, sobre revolta, sobre conquistas, sobre o desenvolvimento, a transformação de Roma, uma transformação gradual entre república e o início do Império. Então vamos lá. Eu já tinha falado de patrícios e plebeus, mas vamos relembrar, porque vamos falar novamente deles. Os patrícios constituíam a aristocracia romana. Segundo eles, os patrícios eram descendentes dos deuses. Eles tinham ascendência divina. Tinham por ascendente Rômulo ou os deuses. Eles eram ricos e a riqueza em Roma era constituída por grandes extensões de terras e escravos. Do outro lado, nós tínhamos os plebeus, a plebe. A plebe era constituída de homens livres, mas que não tinham uma ascendência ilustre. É errado dizer que todos os plebeus eram pobres. Houve plebeus que enriqueceram devido ao comércio. Todavia, os plebeus não tinham direitos. Certa vez, os plebeus deixaram Roma e foram morar em um lugar próximo, deixaram os romanos sozinhos, os patrícios, e aí os patrícios foram em busca dos plebeus, porque praticamente os patrícios não sabiam fazer nada, nunca trabalharam, então eles tiveram que fazer concessões aos plebeus. As leis eram orais, mas os plebeus queriam leis escritas, onde figurassem seus direitos. Em 326, antes da Era Comum, ou antes da Era Vulgar, foi feita uma lei que proibia qualquer plebeu de ser escravizado por dívidas, a partir do ano 326 a.C., ou antes da Era Vulgar. Foi uma conquista dos plebeus, porque até então eles eram escravizados por dívidas, porque não conseguiam pagar suas dívidas. Isso porque a maioria dos plebeus era composta de camponeses, que ou por causa dos impostos pesados, né, dos tributos, ou porque tinha um pedaço pequeno de terra e devido a alguma situação climática, devido à seca, não conseguiam produzir, acabavam pedindo dinheiro emprestado e se endividando, e nisso eles eram escravizados. Uma outra coisa, né, que os plebeus também conseguiram, eles conseguiram tribunos da plebe. Os tribunos da plebe, na teoria, eles tinham imunidade, eles não podiam ser presos, eles não podiam ser mortos, eles tinham que ser respeitados, na teoria. Dois nomes merecem ser citados, e eles não eram plebeus, eles eram de origem aristocrática, os irmãos Graco, Tibério e Caio Graco. Tibério se tornou tribuno da plebe. O tribuno da plebe falava em nome da plebe e vetava leis que prejudicaria a plebe. Então Tibério ele falou contra os latifúndios, ele queria fazer uma espécie de reforma agrária, concedendo terras a pequenos produtores. Ele queria limitar a extensão de terras dos grandes proprietários, dos aristocratas,
dos patrícios. Resultado, ele foi assassinado pelo Senado. Seu irmão, Caio Graco, depois tornou-se tribuno também e fez a lei frumentária. Essa lei frumentária dizia que o pão feito de trigo deveria ser vendido a preço de custo, a preço baixo para os pobres de Roma. Ele também queria reforma agrária, o bem-estar da população plebeia. Resultado, foi assassinado também. No ano 195, foi permitido que plebeus se alistassem no exército romano. Muitos plebeus queriam ser soldados e ir para a guerra, mas não queriam ir para a guerra só para guerrear, só para derramar sangue. Não. O objetivo de ser militar em Roma era que era a ascensão econômica e social. Porque um soldado participando da guerra, caso Roma vencesse, ele poderia ter um pedaço de terra porque os generais distribuíam as terras entre seus soldados. E se o soldado fosse valente, valoroso, ele poderia ter uma boa extensão de terra e com isso escravos. Então era uma forma de enriquecer. Em Roma a fonte da riqueza eram as terras e os escravos. Bom, Roma, ela, na península, para quem não sabe o que é península, a península é uma ilha que está ligada ao continente por uma faixa de terra. Tá? Então, península é uma ilha que está ligada ao continente por uma extensão de terra. Isso é uma península, que vai aparecer no mapa aí em algum lugar da tela. Então, os romanos dominaram toda a península itálica, toda ela. Mas Roma queria expandir seu território, expandir. E aí lá no século III, Roma tinha uma rival, Cartago. Cartago ficava na África do Norte. Cartago era uma colônia de fenícios. E os fenícios, eles eram grandes navegadores, eles eram os senhores do mar. Eles tinham uma colônia na Sicília, que fica ao sul da Itália. Eles eram mercadores, comerciantes, então Cartago era rica, imponente e uma potência. Roma, que já estava em ascensão, não podia permitir isso. Então houve as guerras púnicas. A primeira entre 264 e 241 e a segunda guerra púnica entre 218 e 200. Hamilcar Barca conquistou a Espanha e mandou seu filho Aníbal, grande general, um dos maiores estrategistas da história. Ele conseguiu atravessar os Alpes com elefantes, com seus guias, que eram eles eram os antepassados dos franceses, né, os gauleses. Então ele atravessou os Alpes e ele iria derrotar os romanos, mas recebeu o chamado do seu pai para voltar a Cartago, para bater em retirada, e aí eles foram esmagados por Roma. Mas Aníbal iria ganhar. Havia em Roma até um ditado: delenda est Cartago. Delenda est Cartago. Cartago precisa ser destruída. E Cartago, infelizmente, foi destruída. Felizmente ou infelizmente, né, depende da visão de cada um nesse sentido. E também precisamos falar de Mário e Sila, né? Mário e Sila foram governadores de Roma que se desentenderam. Mário, ele era popular, queria fazer distribuição de terras entre soldados, né, ele era popular, enquanto Sila defendia os interesses da aristocracia. Então houve uma guerra entre esses dois. Sila perdeu a guerra, só que Mário veio a falecer. Depois Sila se tornou ditador romano.
e massacrou os aliados de Mário. Então em Roma havia disputa pelo poder. Tempos depois, bem tempos depois mesmo, já houve um triunvirato. Lembra que numa das aulas eu falei que havia uns cônsules, eram 2, que governavam Roma por um breve período de tempo, durante um ano? Houve um triunvirato, eram 3 que governavam Roma nesse período. César, Pompeu e Crasso. Eles se uniram contra o Senado, porque o Senado queria governar no lugar dos cônsules. E esses homens não queriam. Então eles fizeram uma aliança, entre aspas, Na verdade, cada um deles tinha a ambição de ser ditador romano. Então, quando eles se reuniam, eles governavam Roma, os 3, mas é claro que cada um deles tinha outra intenção, que era suplantar, subjugar, destruir, eliminar o outro. Pompeu, ele era um grande general, ele venceu guerras na Judéia, na Síria. César conquistou as Gálias. O Crasso, ele derrotou Espartacus no ano 79, lembrando que Espartacus foi um escravo grego, gladiador, que fez um exército de gladiadores, porque não queria ser escravo, nem ele nem seu exército queriam ser escravos, e aterrorizaram Roma durante um bom tempo. E eles queriam fugir para outro lugar, longe do domínio romano. E na Sicília ele contratou piratas, pagou uma grande soma de dinheiro para levar seus gladiadores para longe de Roma. Foram traídos pelos piratas e massacrados por Roma, e sob a autoridade de Crasso. Crasso, o general, derrotou Espartacus e seus soldados, e foram crucificados 6.000 pessoas que faziam parte do grupo rebelde, do exército rebelde de Espartacus, no ano 79, antes da Era Comum, antes da Era Vulgar ou antes de Cristo. Então, esses 3 eram os triunviros. Depois Crasso foi para o Oriente, porque ele queria ter ele queria ter a mesma fama que Pompeu, a mesma fama que César, e foi para o Oriente. E no Oriente ele achava que iria ganhar a guerra sem estratégia alguma, e daí derivou um dito chamado erro crasso. Erro crasso devido ao Crassus, general que foi para o Oriente querer vencer uma guerra sem se preparar devidamente. E aí a disputa ficou entre César e Pompeu. Pompeu disse que ia atacar o Egito. Os egípcios buscaram proteção no Júlio César, e eles pensaram que se matassem Pompeu, eles iam agradar a César. É que os romanos, eles podiam ter seus inimigos, mas não aceitavam que um não romano matasse um inimigo ou matassem seus inimigos. Os egípcios mataram Pompeu, cortaram sua cabeça e apresentaram a César, que fez um teatro e chorou a morte de Pompeu, o grande general. César, com isso César ficou sozinho, ele se tornou ditador romano, ele foi morto,
Ele foi morto por um senador que ele tinha uma grande consideração, como se fosse filho seu. Brutus, né? Brutus armou uma cilada para César, que foi para o Senado num determinado dia e levou diversas punhaladas dos senadores que não queriam ter um ditador. Levou diversas punhaladas. Dizem, né? Dizem que quando ele viu Brutus com um punhal, ele disse: "Tu quaco é Brutus, filimique? Até tu, Brutus, meu filho." Na verdade, ele não disse nada porque quando uma pessoa se vê em perigo com diversas pessoas dando punhaladas, ela não tem nem tempo para falar isso, né? Isso aí é apenas uma lenda, né? Isso aí é para deixar a cena mais bela do heróico Júlio César. E depois surgiu ainda um outro triunvirato entre Lépido, Otávio Augusto, que é sobrinho neto do César, e Marco Antônio, que foi amante de Cleópatra, que também queria um domínio romano. Enfim, né, para finalizar, Otávio fez guerra com Marco Antônio e ele se tornou o senhor de Roma. Se tornou o senhor de Roma, o ditador vitalício de Roma. E para finalizar mesmo, no nosso calendário nós temos 2 meses que fazem referência aos 2 primeiros imperadores de Roma. O mês de julho, dedicado a Júlio César, que tem 31 dias, e o mês de agosto, que também tem 31 dias, dedicado ao Otávio Augusto. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, e até a próxima aula, ainda falando sobre o Império Romano.